quero pedir a ajuda de vocês e fazer uma pergunta. Como vocês acreditam que o mundo nos vê? Como vocês acreditam que o mundo vê o Brasil? Alguém pode me ajudar? O Brasil é o país do... Vamos, eu quero ajuda mesmo. Futebol, samba, futuro, do jeitinho. É verdade, turma. Talvez essa figura represente o que é o Brasil, ou pelo menos como os demais povos veem o Brasil. O Brasil é o país das pessoas felizes, talvez, das pessoas alegres, contentes, a que recebem muito bem o estrangeiro. Somos sim conhecidos como o país do futebol, afinal de contas, somos o país com o maior número de estrelas no peito. Somos conhecidos como o país do carnaval. Temos várias referências. Talvez estamos no Fórum Tributário, o país com a maior carga tributária do mundo. Mas a verdade é que nós estamos diante de um dado que talvez não seja tão legal assim. O Brasil é o país dos ansiosos. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Recentemente recebemos este prêmio. Talvez estamos entre o terceiro ou quarto país com o maior número de pessoas em depressão. Estamos vivendo num mundo cada vez mais acelerado. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Vivemos inclusive uma síndrome que eu costumo dizer da síndrome do tempo livre ocupado. Você vai ao banheiro e leva o celular. Você desce para tomar um cafezinho, supondo que está fazendo uma pausa com o celular. Você está almoçando, mexendo no celular. Você chega em casa à noite e provavelmente não se desconecta. Eu arrisco a dizer que talvez alguns de vocês nem desligam o seu computador. Ctrl, Alt, Del e fecha a tela. E só hiberna o computador. Até o momento em que você está tentando aprovar um pagamento, entrando no sistema, de repente o computador começou a ficar devagar, você liga no helpdesk, fala com o pessoal do TI, reclama que o teu computador não está funcionando direito e ele simplesmente te dá uma única dica: desliga e liga. E vamos ver o que acontece. E a impressão que dá é que realmente nós estamos vivendo neste mundo em que nós não nos desconectamos. Até o momento em que, quem sabe, o seu computador vai dar a tela azul. Precisamos quebrar um paradigma de que a saúde emocional, a saúde mental ou os transtornos emocionais não estão presentes no nosso dia a dia. Eles estão aí. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Cada vez mais influenciadores, pessoas famosas, dão o seu relato de terem sofrido algum transtorno emocional. Talvez você tenha na sua casa algum parente, algum irmão, alguém que esteja passando ou já passou por algum transtorno emocional. Eu acho que eu vou além. Pergunta para a pessoa do seu lado se ela conhece alguém que sofre ou já sofreu por algum transtorno emocional. Pergunta, por gentileza. Acho que sim. Legal, acho que sim. Estamos conscientes, ao menos, de que conhecemos pessoas. Olha, deixa eu fazer uma provocação para vocês. Se uma pessoa que tem transtorno emocional não pode se afastar do trabalho, vocês terão que concordar comigo que um jogador de futebol com uma lesão de LSA no joelho também não pode se afastar dos gramados.
É chegada a hora em que nós precisamos deixar de tratar este tema como mimimi e tratar o tema como um problema real, como uma epidemia. Porque o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de diagnósticos de burnout do mundo. Nós estamos doentes. 40% dos brasileiros sofrem de burnout e, pasmem, mais da metade não identificados. Talvez você esteja sentindo alguns sinais, talvez o teu corpo esteja te dando sinais, mas você não sabe identificar o que você está sofrendo. E talvez você já esteja diante de um transtorno de burnout, mas que não tem o diagnóstico. E nós precisamos trazer este tema à conscientização, não apenas para as nossas companhias, para as nossas empresas, para os nossos líderes, ou para nós líderes, olhando para o nosso time, mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para quem eu sou, como eu estou, quem sou eu, como eu estou vivendo. O Brasil enfrenta uma epidemia de burnout, porque o número de afastamento por exaustão profissional pelo INSS cresceu quase 1000% em uma década. Mas se esses dados ainda não é suficiente para te chamar a atenção, a conscientização do tema, talvez as perdas de 400 bilhões de reais por ano talvez possa trazer a conscientização. Porque quando mexe no bolso, então passa a chamar a atenção. Olha, é muito interessante, porque, veja, em 1970, o Brasil ganhou o tricampeonato mundial. Estamos à espera do Hexa, né? Mas neste mesmo ano, em 1970, o Brasil também ganhou o prêmio do país com o maior número de acidentes de trabalho, segundo a própria Organização Internacional do Trabalho. Já somos campeão em país mais ansioso. Falta a sexta estrela, quem sabe? Mas esse dado, ele, na época, trouxe perdas econômicas significativas, com perdas de vidas e perdas econômicas. A partir desse momento, começou-se a estudar e a implementar no país o que nós chamamos de EPIs, equipamentos de proteção individual, botas, óculos, protetores auriculares, capacete, botas, luvas, e a partir deste momento, então, o Brasil consegue transformar estes dados e sair desta liderança. E a pergunta que eu quero fazer a vocês nesta tarde é: será que chegamos no momento que precisamos falar sobre os EPIs da segurança emocional, da saúde mental? Porque fato é que nós conseguimos diagnosticar, temos números e dados que já mostram e representam quanto elevou o número de afastamento de pessoas do ambiente de trabalho. Mas nós precisamos tratar a causa, nós precisamos tratar a prevenção. Como você, como eu, estamos nos preparando emocionalmente para enfrentar, talvez, o momento de transição mais crítico da nossa carreira, que são os 8, 9 anos de reforma tributária? Como eu estou preparado emocionalmente para lidar com 2 sistemas tributários? Será que eu estou bem comigo mesmo? Será que eu preciso buscar equipamentos de proteção individual, emocional? O tema é relevante e nós precisamos dar conta disso, sob pena de
ter tela azul, sob pena de entrarmos em colapso emocional. E eu vivi isso e não quero que vocês sofram o mesmo que eu sofri há 3 anos atrás. Veja, eu gosto muito da frase da Isabela Camargo, que foi durante muitos anos apresentadora da Previsão do Tempo da Globo, e que também sofreu um burnout, e ela diz: dor que não sangra, dói em dobro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você esteja sofrendo por dentro, talvez você já esteja sangrando, talvez você já esteja diante de um cenário em que você está esgotado emocionalmente, que talvez a sua profissão tenha te levado à exaustão, mas porque você não pode parar, porque você tem que continuar. E engraçado, porque lá em São Paulo a Jovem Pan tinha uma musiquinha que falava: não para, não para, tá na hora, não para, não para. Ou seja, nós não paramos, nós não damos conta de que precisamos cuidar de nós. Estamos cuidando dos outros, estamos cuidando das empresas, estamos cuidando da família, mas negligenciamos nós mesmos. E em 2022 eu fiz uma transição profissional para uma outra empresa, e curiosamente eu me deparei com um ambiente extremamente tóxico. Eu tinha uma diretora que me humilhava literalmente diante dos meus pares. Nós nos reuníamos, o head de tax, né? Eu junto com a head de controladoria, de contabilidade, de tesouraria, e aquelas reuniões de time, one-on-one, aquelas reuniões mensais, ou melhor, semanais, e as acusações eram diretas, ameaçadoras, do tipo: você ainda não me conheceu, você ainda não sabe o que eu posso fazer. Se você não buscar esses créditos extemporâneos de PIS e COFINS até setembro, em outubro a gente vai se ver aqui nessa sala. Esse tipo de ameaça, talvez alguns de vocês já tenham vivenciado, mas nem se deram conta, porque talvez cresceram nesse ambiente e já não veem isso mais como algo relevante. É o dia a dia, é assim mesmo, ela é assim. E as ameaças só foram aumentando. E para ajudar, a minha esposa ainda estava diante de um diagnóstico de uma doença autoimune, na qual ela sangrava muito, perdeu peso. Minha filha era recém-nascida, com apenas 3, 4 meses, e eu morava em Santos, e quem mora em praia sabe bem como é a sua qualidade de vida. Eu fazia o meu surf antes de ir para o trabalho, eu tinha a minha corrida no final de tarde na praia, e eu tive que voltar a trabalhar em São Paulo, subir a serra, pegar 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar. E quando eu me dei conta, eu estava diante de um ambiente de trabalho extremamente exaustivo, tóxico. E cá entre nós, turma, vocês ficam muito mais tempo no teu ambiente de trabalho do que na própria casa de vocês. Porque eu saio 6 horas da manhã de casa, eu volto 7 horas da noite, eu fico 1 hora com a minha filha e ela já vai dormir. Então, o ambiente de trabalho, aquele paradigma de que, olha, você não pode misturar o pessoal com o profissional, desculpa, é balela, porque a tua vida pessoal, ela meio que se confunde com a tua vida profissional. Quando você menos vê, você está no sábado ou no domingo, no almoço de família, falando com o teu cunhado do CBS, do IBS, e de como vai ser a carga tributária a partir de 2027. Faz parte da tua vida, mas eu me via indo ao trabalho chorando. E eu voltava, descendo aquela serra para Santos, chorando ainda mais do que aquilo que eu chorava de manhã. E eu chegava em casa à noite, olhava para minha esposa e dizia: eu não aguento mais, eu vou morrer, porque a minha visão ficava turva, eu sentia dores abdominais, eu tinha sudorese,
as minhas pernas tremiam, a palpitação do coração vinha, o formigamento no ombro descendo por braço, mas no dia a dia, eu estava alegre, eu abria o sorriso, mesmo diante das provocações da minha gestora, eu abria o sorriso, eu continuava insistindo, eu seguia trabalhando. Talvez teria sido melhor que eu tivesse desmaiado diante dela, porque talvez ela teria dado conta de que eu estava passando por uma dificuldade emocional. Dor que não sangra, dói em dobro, porque você sofre a sua dor e você ainda sofre a dor das pessoas que não conseguem entender o que você está sentindo, porque ainda tem a ideia de que isso é mimimi, de que isso é irrelevante. Não, vai na terapia, não, toma um remedinho, não, o que você está precisando é tirar umas férias. Mas quando eu tirava as férias e eu voltava delas, era como se eu não tivesse saído, eu não queria voltar para aquelas férias. E aí eu comecei a perceber que a exigência por auto-performance está transformando a produtividade em autodestruição. Porque o que você mais escuta hoje é equipes high performance, equipes de alta performance, de alta entrega. Temos que entregar, temos que fazer, temos que dar mais com menos. Quem enfrenta todo começo de ano, olha, tem que reduzir o headcount, hein? Tem que cortar a liderança top-down, 10%, tem que reduzir. E comecei a me dar conta de que, da porta para fora, as empresas têm resultados excelentes. Da porta para fora, os profissionais com os quais eu almoçava, jantava ou ia para o happy hour, ganhavam 5, 6, 7, 8 salários de bônus. E eu, coitado ali, com um saláriozinho, meu Deus do céu. Mas da porta para dentro, pessoas adoecidas, pessoas doentes, pessoas esgotadas emocionalmente. E eu queria dizer uma coisa para vocês nesta tarde. Preste atenção. Preste atenção. Quem sabe você já não está enfrentando redução da sua realização profissional. Porque em determinado momento da minha carreira, eu perdi o prazer da área tributária. E, turma, vamos lá. Quem trabalha com tributário, ou ama, ou odeia. Não tem o meio termo na nossa área. Ou você se joga de cabeça e você ama o que você faz, ou você odeia o tributário e você vai vender coco na praia. Você não fica no meio termo. Perceba se a tua redução de realização profissional, de entregas, de conquistas, tem reduzido. Porque durante o meu burnout, eu simplesmente perdi o prazer na área tributária. Eu já não tinha mais vontade de entrar nas reuniões, eu delegava para as pessoas da minha equipe, eu às vezes mal respondia e-mail, eu pedia para a minha equipe, responde um e-mail para mim, me manda, eu só copio e colo. Porque já não tinha mais prazer de sentar à mesa das discussões. Perceba se você não está exausto emocionalmente, cansado, constantemente, acorda com dor nas pernas, no pé, na panturrilha, acorda sempre cansado, parece que dorme 8 horas, mas não renova as suas forças e as suas energias. E perceba se você não está passando por uma despersonalização mesmo, de se questionar quem você é, se vale a pena continuar no que você está fazendo, se você tem tratado as pessoas ao seu lado com empatia, com cordialidade, com gentileza, ou se você já não está mais nem aí. Você entra naquela reunião e fala assim, puta, lá vem o cara da contabilidade de novo falar dessa contabilização, e você já não tem nem mais vontade de discutir aquilo com aquela pessoa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não esperem dar tela azul, porque em 2022, estava eu, certa manhã, gordo, ainda tinha cabelo, barbudo, jogado no sofá,
ligando para minha esposa, e a minha esposa preocupada: você está bem? Você não foi para o trabalho? O que está acontecendo? E eu simplesmente dizia: eu não sei, eu não tenho forças para sair do sofá. Eu simplesmente estou paralisado, eu não consigo levantar, eu não consigo ligar aquele computador, eu estou paralisado, literalmente. E aí, foi preciso quebrar, para finalmente eu aprender a parar. E isso a gente não sabe fazer. A gente não sabe fazer. Como eu mencionei anteriormente, nós vivemos a síndrome do tempo livre ocupado. Eu ia fazer a pergunta, mas acho que vou deixar o pessoal constrangido. Posso fazer? Você vai fazer o número 2 e você leva o celular, não leva? Fala para mim aqui, vamos ser bem sinceros. Você vai tomar banho, você leva até o celular, cara. Você está tomando banho e ouvindo alguma coisa. Você entra no carro e você precisa botar música, você precisa botar um podcast, você precisa botar alguma coisa, você precisa de barulho. E na verdade o que a gente precisa é de silêncio. Porque de barulho nós já estamos cheios. E eu só vou encontrar equilíbrio emocional na minha vida se eu souber fazer pausas estratégicas. Eu precisei quebrar, eu precisei parar, e eu tirei 11 meses de um ano sabático, para cuidar da minha esposa doente, para cuidar da minha filha pequena, e para cuidar de mim. Tá certo, desengavetei alguns projetos pessoais, escrevi o meu primeiro livro, no qual eu trato sobre esse tema, concluí meu mestrado, mas me recuperei, e voltei para o corporativo. Aqui estou, Head of Tax da Ali Combustíveis, ainda mais agora nessa crise de combustível. Imagina como é que está lá. Mas voltei transformado, com uma nova mentalidade, e sabendo que eu preciso fazer pausas estratégicas, entender de uma vez por todas, de que pausas não interrompem a sua produtividade, elas a renovam. Quando você para, você dá espaço para o ócio, você dá espaço para se reconectar com você mesmo, porque às vezes você não sabe nem mais quem você é, porque as coisas estão tão no modo avião, tão no automático, que você já nem sabe mais quem você é, porque as coisas estão indo, e vão embora, e aqueles planos que você tem, vão ficando engavetados, porque você nunca tira ele da gaveta, e os dias estão escorrendo pelas nossas mãos. Turma, queria dar uma dica para vocês. Pare. Aprenda a fazer pausas estratégicas no seu dia. Pode parecer loucura, mas sabe uma coisa que eu faço muito? Eu tenho 2 telefones, o pessoal e o do trabalho. Meu Deus do céu. Eu acho que é bom, porque imagina se eu tivesse o meu Outlook no meu pessoal, ia ficar piscando no final de semana e eu ia ficar maluco. Mas em determinado momento do dia eu deixo os 2 aparelhos celulares em cima da mesa e eu simplesmente desço do prédio e, acreditem, eu dou 3 voltas no quarteirão do prédio, sem celular, com os meus óculos escuros, e eu caminho e eu respiro, e eu olho para os lados e eu descubro um restaurante italiano que eu nunca tinha visto, porque afinal de contas a gente está no automático e almoça sempre no mesmo lugar e não muda nem de lugar e não presta atenção ao nosso redor. Recentemente descobri uma loja de equipamentos de surf, que eu nem sabia que tinha no meu bairro, e eu pauso, eu paro. E esse é só um exemplo, mas eu preciso aprender a fazer essas pausas estratégicas para me renovar. Primeira coisa que eu faço, sempre que eu estou diante de uma situação complicada, para aquele e-mail que você tem vontade de responder, imediatamente, eu paro, leio ele de novo, faço uma pausa. Em seguida, eu avalio, mas eu também avalio os meus pensamentos. Eu também aceito aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo. Eu sinto o meu corpo, eu sinto as reações do meu corpo. Se meu coração acelerou, vamos lá,
Vocês acham que eu não sinto mais estresse, ansiedade, pânico, medo? Eu estava aqui de manhã e entrou um e-mail lá do pessoal de Londres e já comecei. Puta, caramba, estou aqui no evento, tem que responder, tem que abrir o computador e tal. Mas eu preciso avaliar os meus sentimentos. Calma, respira, Daniel, você está fora, você está num evento, você avisou, responde que você vai responder até amanhã. E está tudo certo. Calma, está lá. Senão eu estava aqui até agora, palestrando aqui com vocês, pensando no e-mail, preciso responder. Terceiro, reformule e recalcule os seus pensamentos, as suas ações. Pense de modo diferente. Siga caminhos diferentes. Sabe aquele caminho da roça? Pelo menos, não sei se aqui no Rio fala, mas em São Paulo fala muito isso. O caminho da roça para ir para o trabalho. É aquele mesmo caminho, aquela mesma avenida, aquele mesmo viaduto. Prove fazer um caminho diferente. Prove falar de maneira diferente com as pessoas à sua volta. Prove escrever o e-mail de maneira diferente. Prove você ter a atitude primeiro de transformação. E na sequência, escolha os seus pensamentos, escolha as suas ações e enfrente ela novamente. Eu acho que essa metodologia, ela tem me ajudado muito no dia a dia. Pode parecer simples, mas ela tem me ajudado bastante. Uma coisa que eu gosto muito de falar, e peço licença a todos, porque eu sou cristão, Lucas capítulo 5,16 diz que Jesus, porém, muitas vezes se retirava para lugares solitários e orava. O mestre dos mestres, aquele que veio a esse mundo, que operou milagres e maravilhas e morreu por nós, ele mesmo nos ensinou que precisávamos buscar lugares solitários para termos conexão com ele ou com nós mesmos. Veja, solidão é diferente de solitude. E em determinados momentos da nossa caminhada, da nossa vida, eu preciso encontrar esses momentos sozinho, longe do barulho, longe da agitação, longe das muitas vozes, muita gente dando palpite, muita opinião sobre a tua vida, e você não consegue escutar nem a sua própria voz, nem a sua própria alma, nem o seu próprio coração. Então, o mestre nos ensinou que nós devemos buscar lugares solitários. Por fim, encerrando, porque me deram 30 minutos, depois cortaram para 25, depois falou que era 20, mas se fizer em 15 melhor, mas eu preciso só dar algumas técnicas de controle emocional para vocês, e eu encerro, prometo. Poderiam me ajudar? Quantos já viram essa fotografia em algum lugar? Legal. Essa fotografia nos traz a reflexão para algumas coisas muito interessantes. Percebam um cachorro pulando para pegar uma ave. Talvez a ave está provocando ele, ou talvez ele pensou que seja uma alimentação, mas não se deu conta de que ele está diante de um precipício. E muitas das vezes nós nos colocamos em situações emocionais exatamente como essas. O que eu consigo tirar de lição dessa figura? Primeiro, às vezes, a melhor resposta diante de uma provocação é não lutar. O pessoal da contabilidade me provoca bastante. Se provoca. Meu Deus do céu. Não, porque o CPC diz que você já sabia da provisão no dia 31, então tem que contabilizar no dia 31. Não, tudo bem, mas o advogado está só dizendo que no relatório do mês que vem ele vai mudar o prognóstico, é só no mês. Não, mas já tem o e-mail, Tudo bem, quer reabrir e fazer a provisão? Então faz. Talvez a melhor resposta é não lutar. Deixa ela te provocando, a ave te provocando. Segundo, nem todas as oportunidades devem ser agarradas. Algumas são armadilhas, porque talvez o cachorro tenha visto uma oportunidade de agarrar esta ave.
E muitas das vezes nos colocamos em situação em que nós estamos diante de oportunidades na nossa vida profissional, na nossa carreira. Às vezes é um headhunter que bate na porta. Estava conversando mais cedo com a Janine, aqui minha colega, minha amiga, sobre isso. A gente precisa avaliar, porque talvez algumas oportunidades sejam armadilhas. Quem já trabalhou com chinês ou trabalha? Legal. Sabe o que eu estou falando. 3. Uma pessoa pode se tornar tão determinada a destruir a outra que fica cega e acaba destruindo a si mesmo. Eu vou provar que eu estou certo, eu vou mostrar o regulamento, eu vou abrir o ajuste CINEF, eu vou mostrar que eu estou certo. Você está lá se autodestruindo, achando que você vai arrepiar, que você vai mostrar que você é bom, que você sabe, e está se autodestruindo. Por fim, uma pessoa impulsiva geralmente deixa a sua emoção ficar à frente da sua cognição ou pensamento ao lidar com outros e consigo mesma. Às vezes é parar, respirar e não ser tão impulsivo. E às vezes não falar o que você está sentindo, se vocês me entendem. Com isso, turma, eu encerro essa minha palavra. Queria convidá-los a fazerem parte da minha comunidade chamada UpMind. É uma comunidade voltada exclusivamente para a saúde emocional no ambiente corporativo, mais precisamente para tributaristas. Ali nós discutimos como nos preparar emocionalmente para a reforma tributária, nos reunimos presencialmente, nos reunimos online, trocamos experiências, algumas pessoas dão seus testemunhos de transformação, de como enfrentaram as suas crises emocionais, e às vezes o que a gente mais precisa, ou melhor dizendo, o que eu só preciso é poder falar, ter alguém para me ouvir. Como é gostoso encontrar com alguém que às vezes sofre a mesma coisa que você sofre, né? Ah, tu tem sudorese? Pô, eu também, às vezes dá um formigamento no rosto. Caramba, quando que acontece isso? Pô, quando eu estou nessa situação. Caramba, o meu é parecido. E assim a gente vai crescendo junto. Então a comunidade tem esse propósito. Fiquem à vontade, podem acessar o site, que você é direcionado diretamente para o grupo do WhatsApp. E por fim, eu comentei que eu escrevi meu primeiro livro, já estou em fase de concluir o segundo. Mas para aqueles que desejarem, eu trouxe aí, Edu, uns 4, 5 exemplares, se alguém quiser me procurar. Eu escrevi o livro Pirei até a página 2. Depois da 2 tem cura. Tá? Se vocês quiserem, também podem encontrar em todas as plataformas digitais. E por fim, deixo a mensagem, fiquem bem, com saúde do bem. Muito obrigado, turma. Um abraço.